Cara, você já parou pra pensar qual que é a consequência do nosso mundo atual ter tanta informação? Da internet ter atingido esse patamar em que, de certa forma, com relação ao ser humano, né? A informação que existe atualmente é infinita, né, cara? Nenhum ser humano é capaz de absorver o tanto de informação que o mundo tem a proporcionar para as pessoas, né? Então aí você se questiona que o mundo, o universo, ele segue certas regras, né? São as leis do universo, as regras, as leis do universo. E uma delas é causa e consequência, ação e reação. Basicamente uma lei de Newton também. Vamos parar para pensar. Se o mundo atual, com a internet, atingir um patamar de riqueza de informação, basicamente infinita informação, qual é a consequência disso? Vamos lá, o que a informação consome? Para que uma informação seja absorvida por alguém, você precisa gastar a sua atenção, certo? Então, beleza. Informação consome atenção. Se a informação consome a atenção e o mundo existe uma riqueza, uma infinidade de informação, consequentemente vai existir uma pobreza e uma deficiência em atenção. E é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Porque assim, o seu cérebro ele gasta energia para conseguir absorver qualquer tipo de informação. Pode ser tanto uma notícia, quanto algum ensinamento, quanto qualquer coisa, pode ser um meme, ele vai gastar uma energia para absorver aquilo ali. E como hoje em dia a coisa mais normal que tem é você absorver, é você utilizar de informações, e você está se deparando com informações ali, que no caso é você acorda de manhã cedo e aí você pega seu celular e abre o TikTok. Aquele scrollar ali, você ficar rodando ali por 10 minutos que seja, você já está absorvendo uma quantidade de informação que o seu cérebro já não é mais capaz de absorver aquilo tudo. Porque ele gasta energia para conseguir absorver uma informação e não existe energia suficiente para absorver tanta informação que passa por ali. E informação que eu digo não é aprender coisas, tá? É qualquer coisa. O seu cérebro gasta energia para qualquer coisa. Para funcionar, ele gasta energia. Então, o que acontece quando você abre seu celular logo de manhã cedo e começa a assistir TikTok ou abre qualquer rede social? Você gasta uma quantidade de energia que você acabou de repor no seu cérebro. O seu cérebro, você acabou de acordar e enquanto você está dormindo, você repõe a sua energia, certo? Então, ali naquele momento em que você abre o celular de manhã cedo e vê uma rede social, você está gastando uma energia preciosa que você tem, que você acabou de repor. E as redes sociais, elas são programadas para absorver a sua energia. Porque o que eles querem? Eles estudaram basicamente como é que o cérebro funciona. E a gente evoluiu, o nosso cérebro evoluiu de certa forma, buscando certas coisas que resultam na nossa sobrevivência, numa vida mais produtiva, né? E o que era isso antigamente? Conexão com pessoas, e as redes sociais fazem uma falsa conexão com pessoas. Então eles já te pegam daí. Outra coisa, reprodução. As redes sociais, elas têm muito esse ponto. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas você, de certa forma, vê pessoas ali das quais você gostaria de ter uma conexão para você poder se reproduzir e ter um filho com aquela pessoa, possivelmente. Só que isso também é uma ilusão. É tudo baseado em ilusão, tá? E o que mais? Sobrevivência. Para você sobreviver, você precisa de amigos, você precisa de conexões e você precisa de conhecimento. Então, essa falsa ilusão de te proporcionar essas coisas faz com que você fique preso nas redes sociais. E eles sabem disso. E eles vão usar o máximo que eles puderem isso ao favor deles. Porque quanto mais tempo você passar lá dentro, mais anúncios você vai ver e mais dinheiro eles vão ganhar, né? Por conta dessa sua visibilidade, desses anúncios que você está assistindo. Então, qual que é o problema? O problema é que, como as redes sociais estão drenando a sua atenção e estão fazendo com que essa atenção fique cada vez mais rasa, mais leve, e você não consegue se aprofundar nas coisas e não consegue guardar
essas informações na sua mente, porque o seu cérebro ele vai aprender que ele não consegue absorver da quantidade de informação. Então ele vai acabar parando de tentar. E aí, nos momentos em que você for tentar aprender algo que for realmente importante para sua vida, aprender algo que realmente for necessário, você não vai conseguir, porque o seu cérebro desaprendeu a fazer isso, entendeu? Então, como que a gente resolve esse problema? E por que a gente precisa resolver esse problema? Justamente por isso, porque a gente não consegue absorver em momentos que a gente precisa. Então a gente tem que voltar e recuperar essa nossa capacidade. E aí como que a gente faz isso? Gerando consciência. A gente tem que a gente tem que perceber esse problema, porque o primeiro passo para você resolver um problema é você saber que ele existe, né? Então, entendendo que perder a nossa atenção e ficar a nossa atenção vai ficar cada vez mais rasa por conta das redes sociais e por conta que a gente não é capaz de absorver a quantidade de informação que tem ali, a gente tem que perceber esse problema e assim começar a tentar evitar e se afastar um pouco desse vício que o mundo tá. Como que a gente faz? A gente percebe o problema e aí nos momentos em que, por exemplo, você acabou de acordar e aí você pega o seu celular e percebe que você tá abrindo uma rede social, aí você gera essa consciência e você sai e fecha. Ou então, você sabe que esse problema tá lá e que ele é muito inconsciente, porque às vezes a gente pega o celular e nem percebe, cara. A gente do nada passou 1 hora e nem percebeu, nem sabe em que momento que a gente pegou o celular. Então, a gente pode ou dificultar essa ação, né? De alguma forma, algum bloqueio de rede social, alguma limitação de tempo, alguma coisa assim. Eu tenho uma limitação de tempo. E assim a gente desenvolve cada vez mais a nossa consciência e consegue fugir desse problema para que ele fique mais fácil de sair. Porque quanto mais você usa, mais difícil vai ser de você sair, né? Porque o seu cérebro vai cada vez mais se acostumar. E como a dopamina é um neurotransmissor que é o responsável pela iniciação, pelo desejo de começar a fazer aquela coisa, pelo incentivo, quando a sua dopamina estiver muito rasa e muito difícil de se conseguir, vai ficar cada vez mais difícil de você iniciar uma coisa que é importante para sua vida, né? E isso acontece comigo até hoje. Eu tô falando isso porque eu despertei essa consciência, eu percebi que isso é um problema na minha vida. Por quê? Porque nos momentos em que eu passo assistindo TikTok, vendo redes sociais, passo horas assim, eu sinto um vazio, eu sinto como se eu estivesse desperdiçando, porque eu realmente estou desperdiçando. Por quê? Porque no final, se você parar para lembrar, mesmo que você tenha visto algum vídeo que era útil para você, que tinha te ensinado, te passado algum valor, você não se lembra, porque o seu cérebro não tá focado em absorver o conteúdo, ele tá focado em disparar dopamina infinitamente. E aí você vai se sentir esse vazio e sentir como se você estivesse desperdiçando a sua vida, porque você tá desperdiçando. Seu tempo é sua vida, né? É a coisa mais valiosa que a gente tem. Então era esse pensamento que eu queria despertar em você, que a nossa atenção ela é muito valiosa. Então a gente tem que usar ela com sabedoria, para que no final do dia, quando a gente for dormir ou no final da nossa vida, a gente sinta como se a gente tivesse aproveitado a nossa vida e não simplesmente jogado ela fora, entende? Porque quando você passa scrollando, você sente um vazio assim e sente como se você tivesse desperdiçado a sua vida, né? Que é como eu acabei de dizer. E era isso aí que eu queria despertar esse pensamento em você. E eu quero que você saiba que esse canal aqui, ele é como se fosse uma conversa. Eu tô mostrando o meu pensamento e você me responde aí nos comentários da forma que você achar que faz sentido pra você, né? Se você concorda, se você não concorda, se você acha que eu deveria ter dito alguma coisa ou não. Por aí vai, né? É isso. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Deixa aí seu comentário. E é isso. Seja feliz, forte e saudável.